Irmãos, indo à palavra hoje, estamos em época de Copa. Estamos em época de Copa, uma época onde nós nos reunimos para torcer, para ver o Brasil ganhar, para fazer complô para o Ancelotti colocar o Neymar em campo. Nós vemos nessa época um Brasil unido. Calma que as eleições estão chegando. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Calma que a gente vai ver o que vai acontecer. Mas brincadeiras à parte, existem muitos momentos onde a gente se une de fato como uma nação, como família, como igreja. Eu acho que a Copa é um momento onde isso acontece, todo mundo começa a marcar essas coisas. Mas dentro da nossa sociedade é muito comum que haja divisões, diferentes culturas, diferentes gostos, diferentes jeitos e maneiras de falar. A gente pode pensar até nas próprias regiões do Brasil. Nordestino é mais dinâmico, fala bastante. Eu sou filho de nordestino, acho que já deu para perceber. Fala bastante, é bem caloroso. Quando a gente vai para o sul, já temos pessoas talvez um pouco mais firmes. E isso é normal na nossa sociedade, isso é normal. Nós teremos pessoas diferentes umas das outras. E hoje eu quero falar um pouco acerca disso, acerca de divisões, mas não nessas divisões de time, eu torço pro Corinthians, eu torço pro Palmeiras, não. Putz. Irmãos, glória a Deus, eu vou descer então. Uma salva de palmas para Jesus, brincadeira. Mas eu quero falar das divisões que nós fazemos entre nós, igreja. Eu quero falar das divisões que acontecem em nosso meio. Graças a Deus nós somos uma igreja que tem avançado, crescido, e para que o diabo não ache brecha em nós devemos estar unidos como igreja, caminhando juntos no mesmo sentido, no mesmo propósito. E eu quero memorar aqui com vocês que a verdadeira unidade cristã, ela não nasce quando a gente concorda em tudo, inclusive talvez no time de futebol, mas ela nasce quando todos nós concordamos com a mentalidade de Cristo, que é uma só. E eu quero, antes da gente ir para o texto-chave, ler um texto com vocês, que eu quero que vocês decorem esse texto. Até o final da pregação, eu vou ler ele, eu vou falar dele várias vezes com vocês, porque eu quero que vocês tenham isso em mente. Porque se nós queremos avançar, se nós queremos ver esse ministério de jovens expandir, esse ministério de crianças expandir, essa igreja expandir, ter cada vez mais diáconos, cada vez mais pastores, nós precisamos entender que trabalhar em unidade, em conjunto e cessar as divisões é algo muito importante. Eu quero que vocês abram comigo Mateus 12, 25. Eu não vou ler nessa Bíblia aqui porque eu acabei de perceber que eu trouxe a Bíblia errada. E essa linguagem aqui ela é mais complexa. Então eu vou pedir auxílio da minha digníssima. Pode colocar a NVI. Por gentileza. E nós vamos ler aqui todos juntos no telão. Eu vou ler olhando para lá. Como Jesus conhecia os pensamentos dele, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que a gente entende? Um reino dividido, uma casa dividida, uma igreja dividida, ela não prospera. Ela não avança, ela não caminha. Então, se nós queremos avançar, nós precisamos estar em unidade. Nós precisamos estar na mesma visão, no mesmo propósito, alinhados e com a mentalidade de Cristo. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente tem uma igreja que estava com problema nisso, que é a igreja de Corinto. A primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1, ela já começa atacando, se referenciando a esse problema, que chega até Paulo, das divisões em Corinto. Agora, olha que interessante. É até engraçado, essa palavra estava pronta antes das consagrações, porque eu vou te dizer uma coisa. Quando você é discípulo do pastor, é o seguinte, ele te liga na semana e fala, viu, essa semana você vai pregar, tá bom? Dá para você? Não, você consegue preparar uma palavra aí, então eu já me acostumei. Então agora eu sempre deixo uma, e aí eu vou construindo. Ele não chamou essa semana, eu vou construir outra. Aí você vai deixando um armazém de devocionais lá,
e uma hora Deus seleciona uma, e o que Deus selecionou foi essa. E por que eu digo que é engraçado? Porque eu estava até comentando com a pastora Tati. A igreja de Corinto, às vezes a gente tem a impressão de que era uma igreja gigante. Mas muitos historiadores dizem que ela se parecia muito, na verdade, com uma igreja pequena de 40 a 50 membros. E eles tinham 3 pregadores ali que trabalhavam. E olha que coisa mais interessante ainda. Dizem que durante a semana eles se reuniam nas casas separadamente. Então vai 10 para um lado, 15 para o outro, 12 para o outro. Isso lembra alguma coisa para vocês? O que lembra? Células. E eles se reuniam para momentos de celebrações mais relacionados, como por exemplo a Santa Ceia. Eles se uniam para celebrar todos juntos em algum local. Mas eles se reuniam nas casas. Olha que interessante. Acontece que durante essas reuniões começaram a acontecer algumas divisões. E eu quero deixar claro mais uma vez, unidade não significa que nós vamos ser uniformes, mas unidade significa que nós vamos ter a mentalidade de Cristo. Eu ainda vou ter um pastor que tem talvez mais habilidade para falar com jovens, eu vou ter um pastor que vai ter uma autoridade militar, eu vou ter um pastor que está muito mais preparado para conduzir congregações e igrejas ali, no geral. Eu vou ter pastoras que vão falar talvez melhores com as mulheres ali, vão conseguir dialogar com a linguagem feminina com muito mais facilidade do que eu conseguiria. Isso é normal. Isso envolve nossas culturas, nosso gênero, nosso jeito de falar, nossa idade. Isso é normal. E eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando quando a gente começa a separar, a criar aquela amargura, sabe, aquele problema, aquela contenda com o irmão, e aí a gente começa a criar times dentro da igreja, eu prefiro um e eu não gosto do outro. Não é você prefere um, você gosta mais de um e respeita o outro. Não, eu prefiro um e eu descarto o outro. E a gente vai ver que nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 13, existem 3 personalidades de cristãos diante da divisão. E eu quero que você pergunte para você mesmo nessa noite, quem sou eu diante da divisão? Como eu me posiciono quando eu vejo que há uma divisão se levantando na minha comunidade? Eu quero trazer um ponto aqui muito importante, que é essa mensagem, por mais que essa mensagem vá para o YouTube, ela vá para a live. Com esse modernismo, com esse YouTube, muito se perdeu aquela essência de nós transmitirmos mensagens para a nossa igreja. Muitas das mensagens que a pastora, que o pastor Valdinar, que a pastora Cíntia também trazem aqui, são direcionadas para a nossa igreja, para problemas da nossa igreja. Então eu quero deixar claro já no começo dessa pregação, essa ministração não é para Lagoinha, não é para a comunidade cristã, não é para a presbiteriana. Essa mensagem é para vocês, Igreja Betel em Jundiaí. Amém? Então vamos ler o texto. 1 Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 13. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam, e que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há desavenças entre vocês. Com isso, quero dizer que há entre vocês quem afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? É engraçado vir essa mensagem agora. Ela já estava, como eu disse, ela já estava preparada, mas agora nós temos novos pastores. Então a gente entra aqui no mesmo ramo de Corinto. Nós vamos ter vários pastores passando por esse altar. E que em nome de Jesus não haja divisão entre nós, amém? Nós estamos unidos, amém? Mas essa palavra ela não se refere somente a presbíteros ou pastores, mas se refere a líderes também, tá? Líderes, discipuladores, todos aqueles que hierarquicamente nós devemos honra. A primeira personalidade que a gente nota aqui é o cristão partidário. É aquele que cultua a personalidade.
Então é aquele que diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Apolo. Ah, eu sou muito mais do time da Aline. Quando aquele menino sobe para pregar, ele não sabe o que ele está falando. Era isso que acontecia na igreja de Corinto. Não era que eles tinham uma maior afinidade com determinado apóstolo, porque isso vai acontecer. O problema ali era que eles ouviam a mensagem de um e desprezavam a mensagem do outro. Mesmo quando a mensagem do outro, ela estava de acordo com as Escrituras. O pecado nasce quando a pregação daquele com quem talvez você tenha menos afinidade, ou você talvez tenha um preconceito, você menospreza. Mas a pregação daquele que fala o que você quer ouvir, daquilo que você gosta, você não menospreza, você acata, você aceita, porque é mais fácil. Nós estamos errados. A igreja de Corinto foi corrigida nesse ponto. Eu não sei se isso acontece no nosso meio. Espero que não. Mas se acontece, irmão, corrija o seu coração. Não deixa isso criar uma semente de amargura, porque isso vai começar a dividir. Você não vai trazer isso somente para você. Com o tempo você vai ver, você vai levar isso para as outras pessoas. Você começa a contaminar o rebanho. Você começa a dificultar o trabalho do pastor. Que pregação linda e maravilhosa que o pastor fez no dia da consagração. Quem gostou daquela pregação, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Gente, eu chorei de começo ao fim naquela pregação, porque a gente vê o esforço do pastor. Aquela analogia entre o pastor do campo e o pastor ministerial foi linda, foi maravilhosa, e a gente vê qual que é o esforço. Quando eu gero essa divisão, quando eu levanto pontos contra a minha liderança, contra o meu pastor, fico atacando, sendo partidário, eu estou dificultando ainda mais o trabalho dele. Às vezes ele está tentando se aproximar de uma ovelha que você está contaminando. Não seja essa pessoa. É o que Paulo nos ensina, não faça isso. Por quê? Mateus 12, 25. Um reino dividido não prospera, não avança. Ele vai ser destruído nele mesmo. E hoje, e agora principalmente para vocês jovens, a gente vive um partidarismo digital também. Quando eu falei de partidarismo digital, eu lembro até que eu mandei numa IA lá se o termo poderia existir, partidarismo digital. Aí ela, nossa, genial, isso não estava no meu banco de dados, né? Mas é uma realidade, trazendo uma aplicação dessa palavra para os dias de hoje. Hoje a gente vive um partidarismo digital. Nós viemos à igreja, sentamos, participamos do ritual, mas nós somos realmente pastoreados pelo pastor do YouTube. O pastor que você abre no TikTok, vê 5 minutos dele, você fala, glória a Deus, abençoou minha semana. Que lindo. E aí o pastor que passou a semana inteira buscando uma palavra de Deus, jejuando, batalhando pela sua vida, você despreza. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é esse pastor do YouTube que vai na sua casa orar por você. Muitas vezes esse pastor do YouTube não sabe nem o teu nome. Não é esse pastor do YouTube que vai lutar pela sua vida quando o diabo estiver tentando arrastar a tua família para o inferno. E quero dizer mais. Hebreus 13, 17 nos ensina uma coisa muito importante. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que eles cuidem de vocês com alegria e não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Muitas vezes quem torna difícil o trabalho do líder, muitas vezes quem torna difícil o trabalho do discipulador ou do pastor, ou seu discipulado não é legal, ou seu ministério não está legal, o problema não está no pastor. Hebreus 13, 17 está falando que o problema está em você. Pela tua resistência, pela tua dificuldade de honra. A palavra aqui é muito clara. A palavra usada é líderes, guia, não é pastor, não é presbítero. Ou seja, honre teu discipulador, honre também os teus pastores.
Honre aqueles que estão nessa casa. Por que a igreja de Corinto estava dividida? Porque existiam muitas ideias, muitas influências de cultura. Apolo não era igual a Paulo. Eu não acredito nisso, mas alguns teólogos dizem que tinham até algumas coisas teológicas ali que divergiam entre eles. Não é o meu posicionamento, tá? Eu acho que o problema ali era muito mais afinidade mesmo, e eles levavam isso para um outro extremo. Mas amém, hoje nós vivemos uma época onde existe doutrina de tudo, onde existe usos e costumes para tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa, você está nessa casa, então honre os usos e costumes dessa casa. É isso que a palavra de Deus está falando. Tem denominações que não acreditam no falar em línguas. Glória a Deus, vamos respeitá-los. Mas aqui dentro, nós cremos no poder do Espírito Santo. Então nós vamos orar em línguas. Nós também temos bases teológicas para crer nisso. E mais do que isso, eu posso falar, eu tenho experiência. Porque quem é batizado pelo Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Quando você vive isso, é diferente. E se vocês lerem essa passagem adiante, Paulo diz, não fiquem perdendo tempo. Preguem a cruz, porque a cruz é loucura para esse mundo. É sobre a cruz que eles precisam ouvir. Eles não precisam ouvir se você tem mais afinidade com um ou com o outro. Eles precisam ouvir poder do Espírito. E digo mais, é o termo poder do Espírito mesmo, não é um poderzinho, não, é esse poder miraculoso. É esse dínamos ou dunamis. É algo que vem do alto, é algo que vem sobrenatural. Nós devíamos estar fazendo isso, em vez de estar criando favoritismo entre nós. Você não crê no batismo com o Espírito Santo? Amém, mas você não perde nada em buscar. É isso que eu sempre falo para vocês, jovens. Eu sei que talvez vocês tenham dificuldade com isso. Eu sei que muitos de vocês têm buscado. Eu falo isso porque no discipulado vocês me procuram para falar sobre isso. Primeiro, o fato de ser batizado com o Espírito Santo não coloca alguém acima de você. Jamais. Jamais pense isso. O Espírito Santo ele vem para somar na nossa vida. Ele vem para empoderar o nosso ministério. E beleza, você pode não ser batizado, mas você não perde nada em buscar. Você já parou para pensar nisso? Você não perde nada em buscar. Você não perde nada. O máximo que pode acontecer é o quê? Você não falar. Por quê? Às vezes porque não quer. Exato. Você tem liberdade. Você tem essa liberdade. E quero dizer para vocês, se o teu pastor tem te direcionado, se a tua liderança tem subido aqui e falado, irmãos, vamos buscar o Espírito Santo, se unam e busquem o Espírito Santo. Amém? Se houveram lideranças levantadas, líder de patrimônio, liderança de eventos, pastores novos, pastoras, honre-os. Independente de gênero. Amém? Não faça seleção. Não faça isso. Onde será que nós vamos caminhar? Veja bem, quero contar mais uma curiosidade aqui para vocês gravarem. Mas olha que forte aqui. Há 20 anos atrás, o Japão não classificou, não lembro se ele não classificou para a Copa ou se ele não classificou para as oitavas, algo assim, eles perderam. Teve um jogador que ficou muito frustrado, muito chateado. E ele não entendeu por que eles perderam e esse cara foi atrás do governo, foi atrás das confederações japonesas. E ele falou, vamos fazer um trabalho de base, em unidade, vamos investir no futebol japonês, vamos trabalhar juntos. Eles começaram a construir uma base de jogadores até chegar na seleção que tem hoje, em unidade. E eles começaram a corrigir várias coisas ali que estavam erradas, que eles começaram a perceber. Eles começaram a tirar jogadores estrelas que queriam causar confusão no meio. Ah, você quer ser o cara que se acha muito, então você vai ficar no banco. Você vê o treinador falando, é algo sensacional. E ele fala o seguinte, olha que forte.
Não tem problema um jogador ter a individualidade dele, mas ele precisa saber usar a individualidade dele em prol do time. Nós precisamos usar os nossos dons, talentos e habilidades em prol do reino, não para nos colocarmos acima de alguém ou para causar divisão na igreja. E aí nós vamos, automaticamente, quando uma igreja ela se enche de divisão, começa a ter essas divisões, aí aparecem os santarrões. Automaticamente aparecem aqueles que são os isentões, que é a segunda pessoa, que é a segunda personalidade que a gente vê aqui, que é o arrogante e o omisso. Aqueles que eles têm uma falsa espiritualidade do eu sou de Cristo. Ele não fala eu sou de Cristo porque ele quer resolver o problema, porque... Não, ele fala eu sou de Cristo porque ele não tem a ver com aquele problema. Não, eu sou de Cristo, vocês que querem ficar aí, ó, vocês fiquem, eu sou de Cristo, eu tô separado aqui. E o que tudo indica que esses que eram de Cristo, por isso que Paulo os confronta também, esses que eram de Cristo na igreja de Corinto, na verdade eles falavam isso de uma maneira arrogante. Ah, vocês estão brigando aí, ó, o problema é de vocês. Eu tô muito mais além disso, porque eu sou de Cristo. E aí Paulo quebra eles exatamente com essa pergunta, e Cristo está dividido? Então se vocês estão vendo divisão, por que vocês não estão se posicionando e resolvendo o problema? Se vocês são de Cristo, por que vocês estão vendo isso e não estão fazendo nada? Porque um reino dividido não prospera, não avança. Se eles sabiam disso, se eles eram de Cristo mesmo, por que eles não resolviam o problema? E às vezes, nós nos comportamos como essas pessoas, como aquele arrogante, aquele que está omisso. E a omissão diante do corpo, ela também é um pecado. Irmão, se eu soubesse disso alguns anos atrás, como eu falhei com alguns discípulos meus. Como eu falhei com alguns jovens nesse ponto. Eu tinha medo de corrigir eles. Eu tinha medo, às vezes, de levar o problema deles ali, sentar junto com eles, conversar com o pastor. E eu percebi que quando eu era omisso em relação ao problema deles, eu também estava pecando. Quando eu dizia que o problema não era meu, eu estava pecando. Se você vê divisões, você precisa se posicionar. Você precisa ajudar a tua liderança. Você precisa estar alinhado no mesmo sentido que os teus pastores, que os teus diáconos, que a tua liderança, porque assim nós vamos avançar. É como um incêndio, se vocês pararem para pensar. Se a gente apaga logo no começo, o esforço é muito menor. Se a gente deixa pegar fogo na casa inteira, aí, meu amigo, precisa de equipe de bombeira, precisa de equipe de evacuação, precisa de relatório, precisa... É a mesma coisa, irmão. Quanto mais a gente vai postergando, omitindo, fingindo que o problema não existe, a gente só vai deixando ele aumentar. E eu quero ler com vocês Provérbios 24. Coloca na NTLH, por favor, para ficar mais fácil. Salomão é muito poeta. Olha só o que Provérbios 24 diz. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Pode passar? 12. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. E Ele te pagará de acordo com o que cada um fizer. Não sou eu que estou falando, não é Rogério, é a palavra. Se você se oculta, se você fica omisso diante do problema do seu irmão, o que eu quero dizer com isso? Se você não se posiciona, se você não corta, se você não tenta resolver, se você diz que o problema não é seu, se você não ora pelo seu irmão, se você não tenta apaziguar, você está compactuando com aquilo. É forte, mas é a realidade. Por quê? Porque a fofoca não vai acabar. O problema não vai acabar. Vai continuar ali. E no nosso meio, a gente existe aqueles que se acham, às vezes, santos demais para não se misturar.
E a gente acha também, a gente tem aqueles que são santos demais e aí se omitem. Irmãos, nós precisamos trabalhar em comunidade. Se eu estou vendo um problema, eu preciso atuar. Eu preciso fazer algo ali para corrigir. É o que a palavra está dizendo. Você está vendo o problema e você não está se posicionando. Muita gente critica o governo hoje por questões, por exemplo, como aborto. Quantas vezes será que nós ficamos em silêncio, fomos convenientes com isso? E por isso que hoje está desse jeito. Aí agora nós como igreja queremos correr atrás do prejuízo. Tem até aquela frase que diz, né, que o mundo não vai perecer pelo trabalho dos maus, mas é pelo silêncio dos bons. E é uma realidade. Quando você fica aqui, ó, os irmãos estão lá quebrando pau e você na sua sabedoria não consegue falar, irmão, vamos sentar aqui? Vamos conversar? Ô, irmão, será que o irmão é assim mesmo? Eu acho que não, irmão, porque eu conheço ele. Cara, muita gente boa, tal, mas leva esse problema para ele, conversa com ele. Nossa, senta lá, bate um papo. Como é bom ser apaziguador. E a palavra diz que bem-aventurados são os apaziguadores. Jesus disse isso. Mas será que nós temos sido esses apaziguadores? Quando eu digo para você se posicionar, não é descer o cajado na cabeça do seu irmão, não. Mas é tratar em amor. Senta, troca uma ideia, calma o coração dele. Posso contar uma coisa para vocês? Quando eu estou aconselhando jovem e os filhos vêm trazer o problema dos pais, eu nunca incendeio o coração deles contra os pais. Alguma vez, podem falar se eu já fiz isso, alguma vez eu já joguei vocês contra os pais de vocês? Eu sempre digo para eles, honrem os seus pais. Honrem os seus pais. Às vezes pode tropeçar, pode perder a mão numa correção, mas eles fazem isso porque amam. Irmão, eu tomei muita chinelada, tomei cintada, tomei bronca, puxão de orelha. Tô aqui, amo meu pai, amo minha mãe. Faz parte do processo, a correção, fizeram em amor. Mas precisou para eu chegar aqui. Agora imagina se eles fossem omissos. Eu nunca, os amigos meus na escola... Pegaram meus amigos uns caras intimaram meus amigos na escola, e aí eu fui lá com meus amigos, falei, meu, olha o tamanho dos caras, velho. Os caras são 2 anos mais velhos que a gente, o que a gente vai fazer? Aí olha eu, já na igreja, não, faz o seguinte, vamos pegar as cadeiras lá da biblioteca, que ficam lá, e o que acontece? As tias da escola gostavam muito de mim, porque eu era bom aluno, então eu entrava na biblioteca abandonada lá a hora que eu quisesse. Aí eu falei, não, pode subir. Só que eu não tava com barra de ferro nenhuma. E aí eu virei. Fui o omisso. Eu não sou bobo nem nada, saí. Beleza, fui embora. Só que os meus amigos me deduraram. E aí a inspetora me chamou lá, chamou meu pai. Irmão, eu lembro que meu pai expôs isso até no culto de oração. Eu não sabia onde eu enfiava a cara. Mas meu pai naquele dia, eu lembro até hoje, meu pai foi na escola, ainda tinha aula, eu peguei minha mochila, comecei a subir para a sala de aula depois de ter tomado a bronca da diretora na frente do meu pai falou assim, não, pega o resto das suas coisas lá na sala que você vai para casa, porque eu e sua mãe quer conversar com você em casa. Eu falei, nossa, em casa não. Irmão... Era palavra e era surra, era palavra e era surra, era palavra e era surra. E eu falei, mas eu sou bom, eu tiro nota boa, tal. Mas dessa vez você errou. Meu pai falou assim, eu lembro disso até hoje, mas dessa vez você errou, eu não te ensinei isso. Então você vai ser corrigido. Então, quando nós tropeçamos, quando nós erramos, mesmo que seja pequeno, às vezes nós precisamos ser corrigidos para que não se torne um problema ainda maior. Porque imagina se meu pai deixasse isso passar. Eu ia virar o meu irmão. Ia virar o quê? Vocês estão vendo, né? Essa é a igreja de Corinto, tá vendo? A igreja de pequena, com certeza. Glória a Deus.
Quando chegar em casa, ele vai conversar comigo dessa vez. Já é a terceira piada hoje. Mas amém, irmãos, não seja isento. Sabe, corrija. Pais, corrijam seus filhos. Essa unidade, essa divisão que eu estou pregando acontece na igreja, mas pode acontecer dentro da sua casa também, se você não se posiciona. E quero dizer uma coisa, às vezes o que acontece na igreja é reflexo do que nós estamos vivendo na nossa casa. Eu acredito muito. Nós trazemos as nossas bagagens para as outras áreas da nossa vida. Então, por exemplo, geralmente o cara que tem uma habilidade de ser líder, coordena bem a casa dele, consequentemente, esse cara muitas vezes vai ser também um líder ali no trabalho, talvez até na igreja. Então a gente traz essas bagagens. Reflita nisso. Às vezes, o que está acontecendo aqui pode ser reflexo do que está acontecendo na sua casa. E para fechar, para fechar essa parte, eu ouço muito, nossa, como eu quero ver esse ministério crescer, como eu quero ver, nossa, eu quero ver meu pai na igreja, eu falo isso para os jovens, eu quero ver meu pai na igreja, eu estou orando porque meu pai não caminha. Ou às vezes eu ouço de uma mãe, eu quero ver porque eu quero ver meu filho aqui. Ou eu vejo alguém falando de primo, eu sempre vejo as pessoas orando pelas suas famílias. E você como cristão convertido, você tem que tomar muito cuidado. Porque é muito comum, às vezes, na roda com essas pessoas, o que a gente faz? Em vez de enaltecer a igreja, em vez de enaltecer o ministério, nós somos omissos. Um irmão vem, começa a falar fofoquinha, nós não combatemos, nós não posicionamos aquilo, e que imagem que fica para o novo convertido? Que imagem que fica para aquele seu filho que está afastado? Que imagem que fica para o seu pai que está afastado? Quer ganhar eles para Jesus? Então comece você sendo exemplo, sendo a unidade, defendendo a sua casa. Depois você não sabe por que talvez o seu parente não quer vir para a igreja. O que você está deixando entrar dentro da sua casa? O que você está levando para dentro da sua casa? São palavras de honra? São palavras de amor, de companheirismo, de unidade? Ou você está semeando a divisão? Você chega em casa e você fala, nossa, meu Deus, aquele pastor é insuportável, o culto de jovens é insuportável, o louvor é ruim. O que você tem falado? E já caminhando para o final, nós temos um terceiro grupo aqui, que muitos não notam nessa passagem, que é o diligente e o apaziguador. Aquele que eu estava falando anteriormente para vocês, ele aparece aqui. A coragem curativa daqueles que estavam na casa de Chloe. Esses irmãos, eles buscaram resolver o problema. Vamos ler comigo ali, ó. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Chloe me contaram que há briga entre vocês. Ao que tudo indica, eles enviaram uma carta ali para Paulo, contando da situação. Mas eles não enviaram para que Paulo se engrandecesse sobre os outros apóstolos. Muito pelo contrário, ela mandou a mensagem porque ela queria corrigir o problema. Eles queriam corrigir o problema. Não foi a Chloe que enviou, né? Foram os que estavam ali. Eles queriam resolver. Eles queriam ver a igreja unida novamente, parar com essas baboseiras, parar com essas discussõezinhas. E existem algumas marcas dessas pessoas. Que são, primeiro, o diligente, que é aquele que faz o que tem que ser feito. O apaziguador, aquele que tem a mentalidade de Cristo, porque lembra, a mentalidade de Cristo é: um reino dividido não prospera. Submetei-vos e honrai-vos uns aos outros. É essa a vontade de Cristo. Esses irmãos tinham a mentalidade de Cristo. Levaram para Paulo. E aí, veja bem, levaram para Paulo. E essa é a diferença do fofoqueiro para o diligente e apaziguador. O fofoqueiro, ele sai contando para todo mundo. O cristão de verdade, o diligente, o apaziguador, ele leva para quem vai resolver o problema. Vocês estão me entendendo? Ele não sai contando para todo mundo, não. Ele vai na pessoa que vai resolver. Eu, às vezes, tenho algum problema que eu quero levar para os jovens ali, às vezes para os músicos. Eu delego para o líder do louvor dos jovens. Falo, olha, você é líder, você é referência para eles, leve essa mensagem. Posso levar? Eu também posso, mas estou ensinando eles aos poucos a fazerem isso também.
Eles precisam entender que muitas vezes eles vão precisar corrigir os liderados deles, porque eu não vou estar aqui 100% do tempo. E vou ensinando para cada um dos ministérios ali dentre os jovens, por exemplo. A gente precisa saber diferenciar fofoca de cuidado pastoral. Tá enxergando um problema? Senta, conversa com o irmão. É o que a Bíblia diz pra gente. Tá enxergando um problema? Senta e conversa com o irmão. Não deu certo? Venha e leve para os teus pastores. Mas não fique continuando com a fofoca. Não deu certo? Aí sim a gente vai tomar medidas mais drásticas. Vamos levar conselho, vamos reunir a igreja. Mas isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer. Nós não podemos parar. A pessoa que é diligente, apaziguadora, ela tem coragem de assinar o nome dela. Veja bem, Paulo poderia ter escondido o nome dela. Ela não pediu para esconder. É o que a gente entende. Que não houve omissão do nome. Seja você esse irmão corajoso que dá a cara a tapa e fala, eu vou lutar pela minha igreja, eu quero lutar pela unidade. Então é o seguinte, meu irmão, eu tô vendo que você tá magoado com o outro irmão ali, posso sentar e conversar com você? Você não quer sentar e conversar com o outro irmão? Vai lá e apazigua a situação, honra. E o terceiro ponto, eles buscam reconciliação, não vitória. Eles não querem a glória para eles ou para o caminho que eles seguem ali, para as coisas que eles acreditam. Não, eles só querem resolver o problema, eles querem a unidade. Como eu gostaria que essa igreja tivesse com mais pessoas aqui hoje ouvindo essa mensagem, porque isso é tão importante. Isso é tão importante, isso vai refletir tanto na forma como nós vamos caminhar daqui para frente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu orava a Deus pela primeira vez, Deus não me deu o apelo, ou me falou como nós colocaremos. Eu gosto sempre de colocar no final da minha palavra como que nós vamos colocar em prática a mensagem durante a semana. Deus não me deu dessa vez, mas Ele me deu enquanto eu subia aqui. Hoje nós vamos demonstrar a unidade, nós vamos demonstrar que nós não compactuamos com uma divisão, procurando aquele irmão que não está sentado aqui hoje. Mas não só aquele que você não tem afinidade, que você sentiu falta dele, que você não sentiu falta dele. Nós vamos mandar para todos. Inclusive, muitas vezes, talvez aquele irmão que você não conhece. Manda uma mensagem para ele. No decorrer da semana, fala, meu irmão, senti tua falta lá, porque eles fazem falta, irmão. Eu sinto falta deles, sabia? É tão maravilhoso, é tão poderoso. Quando nós estamos reunidos adorando a Deus, vamos retornar mais uma vez para o culto de Pentecostes. Se nós vamos ler Atos 1 e 2, existiu uma ordem primeiro, que era eles ficarem numa determinada localização. Eles foram obedientes, trabalharam em unidade, estavam todos reunidos no mesmo local. Em Atos 2, eles receberam o poder do Espírito Santo e foram batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele derrama unidade na igreja. Os dons do Espírito Santo, falar em línguas, ele vem para trazer ainda mais unidade. E quando nós estamos unidos, nós estamos muito mais sujeitos a receber essa bênção sobre a nossa igreja. Quando nós estamos com o nosso coração arrogante, a palavra de Deus diz que o Senhor resiste a nós. E às vezes esse é o motivo de que nós não recebemos o Espírito Santo. Não acho que são todos os casos. Às vezes existem bloqueios mesmo que você tem, dificuldades. Mas às vezes o seu coração pode estar uma pedra, com uma arrogância, com falta de perdão, com falta de honra. E a Bíblia diz que essas orações não sobem ao coração de Deus. Isso é muito sério. Por isso, nessa noite, se você tem sido partidário, Deus te chama à submissão. Desça do seu palanque partidário e comece a honrar aqueles com quem muitas vezes você não tem afinidade, mas esse homem de Deus aqui instituiu como líder. Então honre, porque ele sabe o que ele está fazendo.
São 17 anos sendo pastoreado por ele. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos orgulhar quando nós temos um presbítero que não se desviou e ele tem prazer em se sacrificar e caminhar pela igreja. Nós devemos honrar. Então honre o teu pastor. Porque é esse pastor que vai orar pela tua família quando a tua família estiver enfermo. Quando você perder algum ente querido, é ele que vai estar lá muitas vezes para te dar essa força, esse apoio. Quando você estiver fraco, é ele que vai fazer a visita. Ô irmão, abre a porta aqui para mim. Quantas vezes eu não vi o pastor fazendo isso pela minha mãe? Acabava o culto aqui, saía do culto e ia bater lá na porta da casa da minha mãe. Orava por ela para trazer ela de volta. Sentava, conversava, resolvia o problema. Isso é poderoso. Jovens, eu quero dizer para vocês, eu quero que o mesmo respeito que vocês têm por mim, eu quero que vocês tenham pelo pastor titular de vocês também. E pelos outros pastores que foram levantados aqui. Pastora Cíntia, pastor Valdinar, eu quero que vocês tenham essa mesma honra com eles. Quero que você, pastora Tati, falei pastores aqui, pastora Tati. Quero que vocês entendam que quando eles pedirem algo para vocês, mesmo que, entre aspas, eles não sejam o pastor dos jovens, eu quero que vocês entendam que nós estamos no mesmo corpo, todos nós temos a mentalidade de Cristo, estamos unidos num só propósito. E eu quero que vocês entendam, os obedeçam. E meia obediência não é obediência. Quanto tempo, muitas vezes, vocês gastam desculpa o termo, nessas porcarias de TikTok, de YouTube, me perdoa a expressão, mas é verdade, fica consumindo lixo, aqueles brain rot, idiota. E muitas vezes um pastor que você não sabe nem qual que é o passado daquele cara, meu. E aí você honra mais esse cara do que os que estão aqui nessa casa. Pelo amor de Deus, vamos acabar com isso, com esse partidarismo, com essas discussões vãs. Por que eu estou falando isso, igreja? Porque nós passamos uma época, nós estamos numa época onde a gente tem muita informação. É muita coisa no YouTube. Então deixa eu te falar, tu vai achar pastor de todo jeito, que concorda inclusive com os teus pecados. Hoje a gente já tem pastor aí aprovando divórcio. Divórcio é maravilhoso, né? Vocês que são que são filhos de casamento divorciado, vocês gostam disso? Ficaram felizes com isso? Vocês gostariam disso para as outras pessoas? Mas tem pastor que está pregando isso. E aí quando a gente tem um pastor que prega a verdade, que fala a verdade em amor, que corrige a igreja, que nos diz, se levanta a igreja e luta contra o divórcio. Aí a gente bate. E a gente acha que muitas vezes só nós estamos feridos. Será? Já perguntou se os seus pastores não estão feridos também? A nossa percepção é só que a ovelha apanha. Irmãos, quantas coisas a gente tem que engolir, a gente que está na liderança. Meu irmão, minha esposa uma vez recebeu uma frase que doeu tanto nela. Ela recebeu de uma discípula dela: estou desconsiderando tudo que você me falou. Vou fazer o que eu quero mesmo e é isso. Não me espere mais lá. Não farei mais nada que você está me dizendo. É isso. E você não tem que cuidar da minha vida. Vocês acham que ela ficou feliz? Foram 3 meses que eu vi a minha esposa jejuando, orando por essa jovem. E ela não deixa de orar até hoje. Mas muitas vezes na nossa mentalidade, igreja, é só a ovelha que fica ferida, né? Vai nessa. Vai achando que o que vocês falam também não tem poder sobre o líder de vocês, que não entra no coração, dói, machuca. E essa noite vocês têm a oportunidade também de vir aqui abraçar o pastor de vocês, a pastora de vocês. E agora em especial eu tô falando dos titulares, porque a gente ainda é novo, a gente ainda não tomou as pauladas que eles tomaram. A gente não passou pelo que eles passaram. E já vão se preparando, irmãos. Porque vai chegar aquela ovelha nova, vai chegar aquele que vai precisar ser ensinado. Mas são 17 anos que eu estou caminhando com eles e eu sei o que passo. Aquela menina que está lá em cima, gente, é uma bênção.
que está ministrando as crianças. Eu tenho o prazer de ser líder dela hoje, a Aninha. Mas quantas vezes, em célula, ela trouxe para mim que era dolorido ver os pais ouvindo certas coisas, estando na roda de certas pessoas e ouvindo coisas acerca dos pais. Irmão, como isso machucava. E aí vocês pensam, não tem problema. Irmão, só Deus sabe o que causou no coração de uma jovem isso. Mas vocês não veem. Porque no fim, quem vai resolver é a liderança. É Jesus, chega pra gente, a gente não deixa isso ficar se espalhando. E hoje ela é uma bênção. Tá aí, abriu o salmo dos jovens, venceu a timidez dela, vai pregar no próximo culto de jovens. E eu falei pra ela, eu tenho o maior orgulho da família de vocês, meu. Eu tenho o maior orgulho de você, meu. Irmãos, pra você que é omisso, eu quero te dizer uma coisa. Eu sempre gosto de escrever, colocar algumas frases, às vezes eu faço alguma poesia em cima do meu devocional. Para você que se esconde, vê o problema e se esconde. Depois que eu li Provérbios 24, Deus me deu uma frase que foi a seguinte, para eu nunca mais me esquecer. O inferno tem espaço para muita gente, vai ter espaço para muita gente. Inclusive para quem não fez nada. Pense nisso. Aqueles que não se posicionaram, aqueles que não fizeram nada, o sangue vai clamar por nós. Para onde será que nós vamos? E para aqueles que têm sido como os da casa de Chloe, que são aqueles que curam, que apaziguam, continuem assim. Porque se essa igreja está de pé e essa igreja está avançando, é fruto do trabalho de vocês. Não desista, minha irmã, não desista, Ari. Quando você chamar as pessoas, às vezes, para fazer um evento aqui e não vir pessoas te ajudar, às vezes você fazer sozinha. Calma, que Deus vai levantar trabalhadores, mas continua firme, porque é por pessoas como você que a gente vai avançando. Inclusive, eu quero deixar meus parabéns a todos que participaram na organização do culto de consagração e de Pentecostes também. Que organização maravilhosa que vocês fizeram, todas as pessoas, tá? Agora. Que coisa maravilhosa que foi aquilo. Eu trouxe meu professor de jiu-jitsu e ele falou, cara, eu nunca vi uma igreja tão legal assim, que no final tem até um banquete pra gente e tal. Microfone? E aí eu falei, poxa, que bênção, né? E ele foi ministrado pela palavra também, com certeza. Mas ele foi ministrado pelo momento seguinte. Ele não teve aquela experiência, ele foi ministrado pelo momento seguinte também, ele nunca tinha tido aquela experiência. Às vezes você acha que o que você faz é tão pequenininho, mas irmãos, vocês que têm sido como esses irmãos da casa de Chloe, eu quero dizer que o esforço de vocês vale muito a pena. Su, todas as vezes que você vem aqui de sábado, limpa essa igreja, e eu sei que você está orando pelo seu filho, continua firme. Em nome de Jesus nós vamos ver ele aqui também. E é por pessoas como você que a igreja ainda continua avançando também. Minha mãe. Tem muitas pessoas aqui, eu tô falando dos que eu tô mais próximo, tá? Não se sinta menosprezado, mas eu quero falar daqueles que a gente vê aqui. Minha mãe que todo dia, até depois que eu casei, eu chegava às vezes em casa, você vai lá na casa da minha mãe umas 8h30, 9 horas da noite, você entra no quarto dela, ela tá com o joelhinho dobrado dela lá. Agora ora em línguas, que é uma beleza, depois que foi batizada. Eu entro lá no quarto, não dá pra entender nada, eu abro a porta, eu vejo, e o fogo queimando aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Não vim preparado. Brincadeira.